Amém, irmãos. É um motivo de muita alegria para mim poder estar aqui, poder trazer a mensagem mais uma vez, mas também de muito temor ao nosso coração, né? Porque a palavra de Deus é algo muito sério, ela é muito acessível a nós, mas nós precisamos dar a ela o lugar que ela merece no nosso coração. Nós precisamos ouvir, e muitas vezes, talvez agora nesse período, né, a palavra ela vai vir de formas diferentes. Cada um tem uma forma de falar, mas que nós possamos olhar para além da forma, né? Olhar para a palavra que nós estaremos recebendo, porque se nós estivermos com o coração aberto, Deus vai falar conosco, mas se o nosso coração estiver endurecido, então não importa a forma, você não vai sair tocado. Então que você possa se abrir, né, para que nesse tempo de ministrações que nós teremos aqui tantas pessoas, que o Senhor possa falar com você, que você possa sair ministrado desse espaço, amém? Vamos fazer uma oração, curve sua cabeça. Senhor, nós queremos, Pai, sair daqui tocados pelo Senhor, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração, queremos receber a sua palavra, Pai. Cremos que é só o Espírito Santo que pode nos convencer, que pode tocar a nossa vida, que pode abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos ver, para que nós possamos ouvir. E nós pedimos, Pai, faça-nos sensíveis à Tua voz, faça-nos sensíveis ao toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Então, se você trouxe sua Bíblia, pode abrir em Mateus 6. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Amém? Tem alguém que anda preocupado aqui, gente? Porque se anda, eu acho que a gente já recebeu a palavra do Senhor, né? E eu fui procurar no Google, o nosso querido amigo, a definição de preocupação, e eu encontrei que preocupação é uma prevenção, uma opinião antecipada ou a primeira impressão que uma coisa faz no ânimo de alguém. Em uma segunda definição, estava escrito que a preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir um medo, uma sensação de angústia, uma sensação de medo, né? Nós ficamos assustados, agitados com o que pode vir. E nós sofremos por um sofrimento que nem chegou. Vocês já pensaram nisso, né? A preocupação nos faz sofrer por um sofrimento que ele é possível ou não é possível, né? Pelas incertezas do amanhã, nós não sabemos o que irá acontecer no amanhã, mas a preocupação nos faz sofrer, né? Como diria a definição, é um estado de sofrimento, é um estado de perturbação da nossa alma, nós nos sentimos inquietos, inseguros do nosso amanhã. Essa é a preocupação. Nós podemos ler lá no verso 27, Jesus falando, né? Qual de vocês, por mais preocupados que vocês estejam, por mais antecipados, por mais prevenidos que vocês estejam, consegue acrescentar um dia à sua vida?
A preocupação, ela não é nada útil para a nossa vida, porque nós não temos o controle. Nós cantamos aqui que Deus é soberano, nós temos que acreditar na soberania de Deus. Deus tem controle sobre tudo, Ele tem controle sobre as nossas vidas, Ele tem o controle das circunstâncias, mas como nós nos preocupamos, como nós, de certa forma, sem querer, mas duvidamos, parece que da soberania de Deus, né? Entramos num lugar de preocupação que nos leva quase a uma incredulidade. Mas será mesmo? Será que as coisas vão acontecer? Será que Deus está comigo? Será que Deus está no meu barco? Por mais que a gente cante, por mais que a gente fale isso em muitos momentos, a preocupação, ela parece que nos rouba a visão que nós precisamos ter de Deus. E ela nos faz entrar num estado de dúvida, de autossuficiência, né? Quando nós nos preocupamos, nós achamos que as coisas dependem só da gente. É como se as coisas dependessem só da gente. E a gente não olha para a nossa dependência do Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus todos os momentos e a cada simples gesto e detalhe da nossa vida. Se nosso Deus fosse um Deus mesquinho, se fosse um Deus caprichoso aos seus cuidados, indiferente ao nosso sofrimento, tudo bem. Talvez nós até nos preocupássemos, né? Como que Deus vai cuidar de mim se Ele parece que não está olhando para a minha situação, parece que Ele não está vendo o nosso sofrimento, mas a Bíblia nos dá tanta garantia que Deus está conosco, que Deus está cuidando, que Ele está olhando. Por que nós andamos tão preocupados? Por que nós nos desesperamos tanto diante das situações que nós vemos e lidamos, né, na nossa vida? Claro que é importante explicar. O Senhor, Ele não está nos ensinando a agir de forma negligente, imprudente, displicente na vida, né? Claro que o Senhor, nós temos coisas que são confiadas a nós, não podemos esquecer do princípio de mordomia, que inclusive conversamos na minha última pregação. O Senhor confia coisas a nós, e essas coisas nos serão cobradas, mas o Senhor está falando de uma preocupação que causa um sofrimento na nossa alma, causa uma perturbação no nosso espírito, que causa uma incredulidade da nossa parte, na confiança que nós devemos ter em Deus. É essa preocupação que nós precisamos tomar cuidado, e é essa sobre a qual Jesus fala: não se preocupe, não se preocupe. Quando nós lemos essa palavra de Mateus 6, nós vemos que há pelo menos 3 motivos bem claros pelos quais nós não devemos andar preocupado. E o primeiro motivo é que Deus nos deu a vida. Deus já nos deu a vida. No verso 25 diz: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. O Senhor já nos deu a vida. O Senhor já nos garantiu a vida. Não é a vida muito mais valiosa do que as pequenas preocupações que a acompanham? Porque é que nós estamos tão apegados nessas circunstâncias, nessas pequenas preocupações? Se Ele já nos deu a vida, Ele nos garantirá também o necessário para o nosso sustento, para a nossa provisão. Então, o Senhor já te deu a vida. Amém? Ele já está cuidando de você, não se preocupe. O segundo motivo é que Deus é um Deus generoso. No versículo 30, diz assim: e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Deus é generoso conosco. Se você parar para pensar um pouco, você com certeza vai encontrar a generosidade e a bondade de Deus na sua vida. Deus é generoso conosco, Deus é bondoso conosco, então nós não devemos nos preocupar. O terceiro motivo que o Senhor Jesus está nos dando para a gente não se preocupar é que Ele sabe do que a gente precisa. Deus sabe do que nós precisamos, e Ele sabe também do que nós não precisamos.
No verso 32 diz: essas coisas, essas preocupações, esses pensamentos, eles ocupam os pensamentos dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. O Senhor já conhece, já sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos nos preocupar, porque Ele já nos deu a vida, porque Ele é um Deus generoso e porque Ele sabe do que a gente precisa. E nessa mensagem, Jesus, fala da preocupação que nos rouba a confiança nele. Ele nos dá motivo para não nos preocuparmos. E Ele nos ensina também alternativas à preocupação. Ele diz para que a gente não se preocupe, para que a gente não ande preocupado com as coisas dessa vida. E Ele nos dá um outro caminho para a gente trilhar, além da preocupação. E para começar a finalizar essa mensagem, muito breve, mas creio que necessária para a nossa vida, eu gostaria de trazer a primeira alternativa, o primeiro caminho para a gente seguir, não a preocupação, mas o primeiro caminho para nós não andarmos preocupados. No verso 33, Jesus fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas. Nós precisamos buscar a Deus. Amém? Nós precisamos buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a conhecer quem o Senhor é. Nós passamos a entender quem Ele é. E quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais longe das vozes da preocupação nós vamos ficando. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais alto o volume da voz dele vai ficando. E mais baixo o volume das preocupações vão ficando. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais conseguimos confiar e conhecer quem Ele é. Quando nós buscamos a Deus, se a gente for um pouquinho mais para frente, em Mateus 7, vai ter uma parte ali que Jesus vai estar falando: busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O Senhor nos mostrando que se a gente buscar, a gente vai ter. Então a gente precisa buscá-lo, porque quando nós buscamos a Deus, a gente consegue encontrar paz, mesmo em meio a um cenário de guerra, descanso, mesmo em meio a uma situação de preocupação, mesmo em meio a uma situação de desespero, mesmo em meio a uma situação que nos transmite angústia, que nos deixa agitado. Quando nós buscamos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós conseguimos encontrar descanso para a nossa alma. O salmista, ele fala, Senhor, aquieta a minha alma e faz o meu coração ouvir tua voz. Aquieta as vozes das preocupações, aquieta a voz do mundo, aquieta a voz das circunstâncias e faz o meu coração ouvir a sua voz, ouvir quem você é, ouvir a sua verdade. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos buscar ouvir a voz dele. Fuja da preocupação e busque o Senhor. Busque o Senhor, porque quando nós buscamos Ele, nós conseguimos encontrar o descanso que a nossa alma precisa. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos o refúgio que a nossa alma precisa. Então busque ao Senhor, porque quem busca o Senhor, acha Ele. E quando nós nos aproximamos do Senhor, a nossa visão cega, a nossa incredulidade, a preocupação, ela vai criando como se fossem escamas diante dos nossos olhos. É como se a gente não conseguisse enxergar Jesus, como se nós não conseguíssemos enxergar quem Ele é, quem Deus é. E à medida que nós nos aproximamos, as escamas vão caindo e nós vamos entendendo, nós vamos conhecendo ao Senhor, nós conseguimos confiar nele, nós conseguimos nos entregar a Ele. Então, busque ao Senhor. Isaías 26, no versículo 3, diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos que confiam em ti, aquele cujos propósitos estão firmes em ti. Quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos nele, Ele nos guarda, Ele nos protege. Então,
independente da preocupação que hoje assola o seu coração. Não sei qual é a situação que te causa temor. Hoje nós estamos, enquanto igreja, talvez em uma situação que nos preocupa, independente da situação que seja. Não sei se há uma preocupação que hoje alcança a sua vida, que alcança a sua casa. Não sei se é uma preocupação em relação ao serviço, uma preocupação financeira. Mas o Senhor, quando nós buscamos Ele, Ele nos guarda. O Senhor, quando nós buscamos Ele, Ele nos dá descanso e Ele nos dá paz. Então, a alternativa à preocupação é buscarmos ao Senhor. Em Mateus 7, no versículo 23... é aquela emblemática passagem, né, que Jesus entrou no barco, a partir do versículo 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até o vento e o mar lhe obedecem. No barco da vida, da nossa existência, às vezes vão vir algumas ondas que vão cobrir o nosso barco, vão vir preocupações que vão quase que balançar ali, se não balançaram o nosso barco, vão vir preocupações, vão vir situações, mas nós precisamos lembrar que Jesus está ali. Jesus está ali conosco, Jesus estava ali dormindo, enquanto os discípulos se desesperavam. Meu Deus, Senhor Jesus, nós vamos morrer. Ele estava ali com eles. E de repente, o Senhor Jesus fala, shh, e a tempestade se acalma. E o mar se acalma. Na nossa vida, nós temos o Senhor. E quando Ele fala shh, para as nossas preocupações, as coisas se acalmam. Jesus coloca as coisas no lugar. O Senhor coloca as coisas em ordem. Então, não se esqueça, o Senhor está no barco com você. Se for preciso acalmar a tempestade, Ele acalma a tempestade. Se for preciso andar sobre as águas, você anda sobre as águas, mas o Senhor Jesus está conosco. As tempestades não vão nos engolir. As preocupações não vão nos engolir, elas não vão nos fazer naufragar. Nós não vamos, irmãos, nos desesperar, porque o Senhor Jesus está conosco. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque nós não podemos, irmãos, nós não podemos passar uma vida correndo atrás do vento. O que eu vou comer, Senhor? O que eu vou vestir? Qual é o carro que eu vou ter? Quando eu vou comprar minha casa? Quais são as coisas que eu vou receber? Meu Deus, nós não podemos, irmãos, correr atrás do vento. As preocupações da vida, as conquistas da vida, elas não podem ser o centro da busca que nós teremos na nossa vida. Se nós passarmos uma vida correndo atrás das preocupações, se nós passarmos uma vida correndo atrás disso, nós correremos atrás do vento, nós chegaremos no final e falaremos o que é que eu fiz da vida. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque as coisas que nós temos hoje, um dia elas acabarão. As preocupações que nós temos hoje, minha casa, o meu carro, minha comida, um dia elas acabarão. Um dia não vai ter mais carro, um dia não vai ter mais comida, um dia não vai ter mais casa. E o que você buscou da sua vida? Foram as preocupações que te guiaram? Você passou uma vida correndo atrás do quê? Não se preocupe, busque ao Senhor. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, há duas promessas muito importantes para a nossa vida. E talvez, em meio às preocupações, a gente precise se lembrar disso. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que se nós aceitarmos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós seremos salvos. E a segunda coisa que nós precisamos nos lembrar é que um dia, o Senhor Jesus irá nos buscar. Um dia nós viveremos a eternidade. Então nós não precisamos nos preocupar. Não se preocupe, meu irmão, porque se a gente pensar na pior das hipóteses aqui, para a gente nessa vida,
nós não precisamos nos preocupar, porque há algo muito maior a nos ser revelado. As coisas não acabam aqui. Nós não precisamos nos preocupar apenas com essa vida. O Senhor Jesus separa para nós uma vida muito melhor do que essa, sem choro, sem dor. Como é bom ler as promessas do Senhor para a vida gloriosa que Ele prepara para a gente. Como é bom. Então busque ao Senhor, não se preocupe com as coisas dessa vida. Jesus já venceu, amém? Ele já nos garantiu a vitória, Ele já nos garantiu a vida, então não se preocupe, porque o versículo fala que se a gente buscar ao Senhor, se nós buscarmos o seu reino, se nós buscarmos as suas justiças, as coisas nos serão dadas, irmãos. Deus nos dará todas as coisas, Ele nos dá todas as coisas, amém? Você consegue ver na sua vida que o Senhor te dá todas as coisas? Nós não recebemos nada, nada é por nosso mérito. Nós até poderíamos nos falar, né? Eu acordo cedo, eu trabalho, eu luto pelo meu dinheiro, eu faço o meu dinheiro. Meu irmão, você não faz nada se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, mais nada. Nós precisamos da saúde que o Senhor derrama sobre a nossa vida, nós precisamos da misericórdia dEle sobre a nossa vida. O serviço que nós temos foi o Senhor que nos deu, os clientes que você tem foi o Senhor Jesus que te deu, o emprego que você tem foi o Senhor Jesus que preparou para você. Tudo é graça e misericórdia, não há merecimento algum, então nós recebemos tudo do Senhor. Todas as coisas nos são dadas, amém? Chegam até nós, quando nós buscamos a Deus, quando o nosso alvo é Deus, tudo chega, tudo é dado. E para que a gente possa finalizar, quando nós lemos ali o finalzinho, o versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. O segundo ponto é que basta para a gente o hoje. Nos basta o hoje. Tem um ditado judeu, um dito judeu que afirma o seguinte: não se preocupe com os males de amanhã, porque você não sabe o que lhe pode trazer o dia de hoje. Amanhã talvez você não esteja vivo e então você terá ficado preocupado pelos males de um mundo que não lhe pertencerá. Nós precisamos aprender a viver o hoje, a desfrutar da nossa vida. É como se nós estivéssemos num passeio, como se nós estivéssemos... Pensa em um lugar bem bonito que você gostaria de conhecer na sua vida, um lugar muito lindo, um lugar cheio de paisagem, como se você estivesse em um corredor, cheio de coisas lindas ao seu redor. Só que você, muito preocupado como está lá assim, olhando, querendo saber o que vai vir, mas o que será que é o próximo? Onde será que eu vou passar daqui a pouco? O que vai chegar? E você não consegue olhar para as coisas que estão do seu lado, você não consegue viver a vida, você não consegue desfrutar do que Deus tem te dado hoje. Você anda tanto esperando as coisas que você precisa receber, você anda esperando os milagres que precisam chegar e você não consegue olhar para os milagres que o Senhor já tem feito na sua vida, as coisas que já têm chegado até você, os cuidados que nós já estamos presenciando. Quando o Senhor traz essa palavra, Ele fala: olha para os pássaros, olha para os lírios, olha para a sua vida, olha para hoje. Os cuidados chegaram, as bênçãos chegaram, então viva o hoje. Se nós voltarmos um pouquinho, a gente está indo e voltando hoje, né? Muita mensagem nesse episódio do Sermão do Monte. Mas em Mateus 6, Jesus está falando sobre a oração. E quando Ele está fazendo a oração do Pai Nosso, talvez muitos de nós vamos lembrar que no verso 11, Jesus fala: dá-nos hoje o pão para este dia. É dá-nos hoje para esse dia. Não é me dê o de amanhã, me dê o da semana que vem, mas me dá hoje para este dia. Irmãos, eu me lembrei, lendo nessa passagem,
do episódio do povo de Israel. Não sei se alguns aqui se lembram dessa história, né? Onde o Senhor derramou o maná para o povo e falou o quê? Que cada dia eles teriam a porção para aquele dia, que cada dia o Senhor ia prover sobre a vida deles. O que eles fizeram? O medo, né? A preocupação, mas será que amanhã vai ter? Será que o Senhor vai lembrar de mandar? Mas se o Senhor esquecer, não é bom a gente guardar uma reserva? Vai que amanhã ele esquece, vai que amanhã ele não manda, então vamos reservar um pouco do maná? Nós não precisamos nos preocupar, não precisamos andar preocupado, porque o Senhor dará a cada dia a provisão para cada dia. Amém? Eu estou falando essa palavra, estou repetindo isso, mas não é para os irmãos, não. É para mim. Para eu parar de me preocupar, irmãos. Porque se tem uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa parar de ser preocupada, sou eu. E eu preciso reconhecer que o Senhor dará a provisão para cada dia na nossa vida. A cada dia que nós pedirmos, dá-nos hoje, Ele nos dará para hoje o pão para esse dia. Quantos de nós temos aqui milagres da provisão do Senhor? Quando a gente pensou que a conta não ia fechar, quando a gente pensou que não ia dar, deu. Porque o Senhor cuida de nós, irmãos. Porque o Senhor está olhando para nós, Ele não está indiferente à nossa vida. Ele não está virando a cara para o nosso sofrimento, para as nossas circunstâncias, Ele está nos assistindo, Ele está nos olhando. E Ele nos dá para cada dia a provisão necessária. Nós não precisamos apenas viver esperando o que está por vir. Nós podemos viver contemplando o que já chegou para a gente. Podemos viver contemplando os milagres que já têm alcançado a nossa vida. Viva o hoje, viva, celebre o hoje. A cada dia, agradeça ao Senhor, cite a Ele os milagres que você viu. Cite a Ele a bondade, a generosidade que alcançou você naquele dia. Reconheça a sua dependência do Senhor. Nós não somos independentes e graças a Deus por isso. Que nós dependemos do cuidado, dependemos do favor do Senhor. Que nós possamos pedir para o Senhor, para que a gente desfrute a nossa vida, para que a gente não se ocupe com o amanhã e venhamos a nos distrair com a vida, né? Venhamos a perder o contemplar, perder o viver, por andarmos preocupados, por andarmos angustiados, por andarmos sofrendo por males que ainda não nos pertencem. O Senhor é o Deus do amanhã, Ele já está no amanhã, Ele conhece todas as coisas, tem conhecimento sobre todas as coisas. Vamos cair e recair na dependência do Senhor. Vamos entender a nossa dependência do favor, da misericórdia dEle, porque esse é o lugar mais confortável que nós podemos ficar. O lugar de dependência, não no lugar de preocupação, mas será que Deus está cuidando? Será que Ele está alcançando? Será que Ele está me olhando? Deus está cuidando. Deus está provendo, Deus já conhece o nosso futuro, Deus já conhece o futuro da nossa igreja. Ele já sabe o que irá acontecer conosco, Ele já sabe o que nós iremos passar. Nós estamos num tempo de espera enquanto igreja e nós também podemos estar num tempo de espera na nossa vida. Enquanto nós esperamos, nós contemplamos todos os milagres que Deus irá e tem feito em nossa vida, amém? Amém. Vamos orar, curve sua cabeça. Ó Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por nos ensinar hoje que nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos nos desesperar. Nós não estamos sozinhos na existência dessa vida. Graças a Deus, nós não somos independentes, nós não somos autossuficientes, nós dependemos do Seu cuidado, do Seu favor, da Sua misericórdia, Pai. E nós queremos entender isso, queremos entender que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor está no barco conosco, que o Senhor está acalmando a tempestade, que o Senhor está acalmando as preocupações, Pai. Silencia o medo, meu Deus, silencia as inquietações da nossa alma, Senhor, aquieta a nossa alma,
Faz o nosso coração ouvir aquilo que vem do Senhor, as suas palavras de vida, as suas palavras de conforto, as suas palavras de paz, as suas palavras de descanso para a nossa alma, Pai. Se nós nos aproximarmos do Senhor, se nós buscarmos o Senhor, nós receberemos a paz que excede todo o entendimento, nós receberemos descanso para a nossa alma, e é isso que nós queremos, Pai. Que o Senhor possa colocar em nosso coração uma fome maior para buscar o Senhor, uma sede maior das águas de vida que correm do Senhor. Que o Senhor possa nos levar para um lugar de intimidade, para um lugar de busca, que nós possamos, Pai, não andar preocupados, mas a cada dia buscar mais do Senhor, a cada dia desfrutar das bênçãos do Senhor que tem alcançado a nossa vida, Pai. Que nós possamos olhar a cada dia para os milagres do Senhor que alcançam a nossa vida, para muito além daquilo que vai chegar, aquilo que já tem chegado, a provisão que já tem chegado, Pai. Ó Senhor, nos ajude a te buscar, Pai, que nós possamos te buscar. Nós não queremos correr atrás do vento, nós não queremos correr atrás das preocupações, nós não queremos ser dominados pelas circunstâncias, pelas preocupações da vida, nós não queremos, Pai, não queremos. Nós queremos chegar no final da vida e falar que nós conhecemos ao Senhor, que nós buscamos ao Senhor, que nós buscamos o seu reino, que nós buscamos sua justiça, Pai. No final da vida, nós queremos olhar e ver que nós corremos atrás do Senhor, Pai, nós corremos atrás da sua vontade, meu Deus, que nós repousamos no lugar seguro da tua presença, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigada, Pai, obrigada porque nós temos a tua presença, obrigada porque nós podemos descansar no Senhor. Nós consagramos, Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Nós caímos num lugar de dependência do Senhor, do seu amor, do seu favor, Pai. Derrama misericórdia sobre nós e graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.